enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. O jornal não fala o que o mundo falou. No meio dos crentes um cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas. Falar com minha voz bem alta, que todo problema só Deus pode resolver. Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todos os lugares, mas eles não falam nada. Mas eles não falam nada. O jornal não fala o que o mundo falou. No meio dos crentes um cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. O jornal não fala o que o mundo falou. No meio dos crentes um cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Que Deus abençoe. Foi falado aqui, o jornal, eles com certeza leva a conhecimento de tanta gente. Quando a mídia ou um cantor de um nome, tremendo, mas quando se trata das coisas de Deus, procura ocultar, não é tão visto. É porque na realidade Deus não precisa da mídia, Deus não precisa de destaque, Deus não precisa que alguém, fale no meio da mídia da grandeza dele, porque Deus é grande. Se eu aqui digo que Deus é grande, Ele é. Também se eu não falar que Deus é grande, Ele continua sendo grande, continua sendo eterno, soberano. O homem não, o homem quer estar com o nome na mídia, quer estar com o nome no outdoor, em uma foto. Quem não quer? Quem não quer? Quando a Bíblia fala, Jesus, ele disse um certo dia, quando ele caminhara aqui na terra, ele disse: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive nu e você não me vestiu. Eu estive preso e você não me visitou. Eu estive enfermo, doente, e você nem lá foi fazer uma visita. Aí alguém perguntou aos discípulos: mestre, quando que a gente não viu o Senhor dessa forma? Quando? Aí ele disse: quando alguém está preso, pode ser o maior marginal, quando alguém vai visitar, ele recebe uma alegria por dentro. Deus estava dizendo: eu estive preso, é porque ali tem uma alma. Deus não olha para o mal que o camarada praticou, mas uma alma que está aprisionada. Porque tem pessoas que fazem a maldade com a própria carne. Ele é ruim de natureza, é ruim de coração, é ruim na perversidade, é ruim no pensamento, é ruim no íntimo do coração. Mas tem uns que faz perversidade porque deu brecha e o capeta entrou nele. Aí quando entra nele, ele faz saceiro. Depois ele sai e deixa o camarada na lama. Aí ele é preso. Aí de momento ele fez: meu Deus, o que eu fiz? Eu não estava em mim, por que eu fiz aquilo? Ele se arrependeu, foi preso, mas se arrependeu. São esses que Jesus falou. Tem uns que é mal: eu mato, eu faço, acontece, não me arrependo. Esse aí a Bíblia chama de ímpio. Pode ver que antes de Jesus falar isso, ele disse assim: meu pai vai separar as ovelhas dos bodes, e eu direi aos bodes: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos caídos. É nessa hora. São esses que são maus. Porque tem gente que é mau, ele é perverso, ele é ruim, é da própria natureza humana, depois da queda de Adão. Outros é carrancudo, é ignorante, mas depois que ele pratica qualquer mal,
Aí, como no linguajar do mundo, né, para que vocês entendam melhor, um linguajar mais popular que vocês usam, a ficha caiu. É nesse sentido. Ele vai analisar, meu Deus, o que eu fiz? Eu me arrependo. Às vezes alguém que brigou, bateu no outro, alguém que soltou uma pilera para a mulher de alguém, aí ele viu que está errado, se arrependeu. Alguém que soltou um palavrão, viu que aquilo não é certo, se arrependeu. Alguém que muitas vezes até pegou um sapato de alguém, uma bermuda de alguém, viu que é errado, se arrependeu. Para esses tem perdão. Mas tem pessoas que praticam o mal e não se arrependem. Outros até pegam uma mulher que passa no meio do caminho, em vez de agarrar ela, força, fazer e acontecer. Não se arrependeu, já sabe, lago de fogo e enxofre, meu filho, não tem como escapar. Lago de fogo e enxofre. Mas tem um que praticou esse mal, ele amadurece rapidamente. Jesus, o que eu fiz? Me perdoe. Que maldade eu fiz? E muitas vezes não foi nem descoberto, mas ele pediu perdão, e quando ele se lembra, tem nojo daquilo que ele fez. Isso, com certeza, é digno de perdão, de reconciliação com Deus. É nesse sentido. Mas tem pessoas que é a própria carne. Quanto mais erra, mais tem vontade, mais faz perversidade. Esse Deus desconhece. Vai para lá. É nesse sentido, para que vocês entendam. Tá? Quando Jesus esteve lá e disse, olha, eu tive preso, não me visitaste, é nisso aí, preso. Eu estive nu e você não me vestiu. É alguém que está no meio da rua, não tem uma camisa, anda com a metade de uma calça, porque a outra já não tem mais. Porque a calça comprida, alguém chama de calça, mas na verdade é calças, no plural. Não é calça no singular, é calças, porque ela tem duas bocas, tá? Eu estou com a calça aqui, ó, lado esquerdo, lado direito. São duas calças, é chamado de calças. Me dá aí minhas calças, plural. Mas no linguajar comum, me dá aí minha calça comprida. Se você entrar e for olhar o dicionário, é calças, plural. Então o cara está lá somente com um lado. Só tem uma calça mesmo, porque o outro lado não tem. Que era para ser calças, aí só está com um lado. Às vezes até aparecendo no lado da virilha dele. Estava lá, alguém passa, tem roupa, mas não dá. Joga fora. Tem pessoas que têm roupa boa, poderia perguntar a algum vizinho, você quer? Alguém que é mais pobre, eu tenho essas calças, eu tenho aqui vestido, eu tenho saia, olha, eu tenho aqui ó, uma blusa que dá para usar ainda, você quer? Eu tenho um boné que dá para você usar, que está com a cabeça de fora aí no sol quente, dá para você usar. Jogam fora. Joga fora. Não tenha vergonha de perguntar a alguém. Se alguém perguntar para mim, ô irmão Marcelo, eu tenho essa roupa aqui, dá em você, eu estava olhando o teu perfil, dá em você. Nem por isso eu vou ficar com raiva da pessoa que me ofereceu. Ele teve um bom gosto de oferecer, e a roupa que ele está dando não está podre. Digo isso porque eu tenho um paletó aí em casa, eu nunca falei isso nas redes sociais, nem em culto nenhum, mas vou falar agora. Eu tenho um paletó em casa, desde o ano de 2002. 2002, vai fazer 24 anos agora, 2026. Eu ganhei de um diácono em São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, no Belenzinho, ele olhou para mim, o meu perfil, era o mesmo perfil que ele. Ele disse, olha, irmão Marcelo, eu dirigia a Assembleia de Deus do Belenzinho em São Paulo com ação pastoral. Ele me chamava de pastor na época. Eu ainda não era pastor, hoje pela misericórdia, Deus me levantou para este ato tão forte que não é fácil. Mas chamava de pastor por causa da congregação com ação pastoral. A Igreja Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, e que é mesmo Recife, Abreu Lima, alguém que quer destrinchar e desfazer disso aí, mas jamais vai desfazer aquilo que Deus selou. Selou, está selado. E ele chegou para mim e disse, olha, eu me casei, comprei esse paletó, só por causa do casamento, eu sou diácono, mas eu não gosto muito. E eu olhei, dá certinho no senhor, o senhor quer? Demorou, meu filho. E eu peguei, ainda hoje está em casa. Vai fazer 24 anos, eu ainda uso, está intacto. E eu lembro que há uns 3 anos atrás eu fui para minha irmã em São Paulo, a Sheila, que ela agora está no Paraná, e quando chegou lá, ele estava lá, mais de 20 anos. Ele estava lá. Quando eu cheguei perto dele, ele nem lembrava mais disso. Eu disse para ele, lembra desse paletó? Ele olhou, lembro não. Foi aquele que o senhor me deu quando se casou. Eu estava com 40 anos, hoje eu estou com 59, né?
E há uns 3 anos atrás, estava com mais ou menos 55, 56 anos, e agradeço a Deus por estar com essa idade. E ele ficou pré-pesado, pai, como tu zela, intacto. Então não é vergonha você dar uma roupa que ainda está boa para alguém que precisa. Quando joga no lixo, mesmo amarrado em uma sacola, vai para aquele caminhão que você veio passando aquele baú, ele é comprimido aquela roupa na sacola, dentro do lixo está podridão, aquilo fede tanto ali dentro, é tanta bactéria, é tanto micro-organismo, sabe? Ali dentro é brincadeira. E aquilo quando cai no lixão, às vezes alguém acha aquela roupa já fedida, porque está no meio daquele caminhão, no meio da lixaria, ainda vai passar a aguinha para usar. Não poderia dar alguém ela limpa? Então pense nisso. Aí Jesus disse, eu tive nu e você não me vestiu. Eu tive sede e você não me deu água. É alguém quando pede o copo com água, alguém vai te esconder para não dar água. Muitas vezes a gente faz isso, né? Para não dar água a alguém. Ele disse, eu estive doente e você não me visitou, não me visitou. É lá no hospital, alguém doente lá, às vezes nem a família vai lá, desprezado, escanteado, está lá, e o médico vai lá, técnico de enfermagem ou enfermeira, vira aquela pessoa a cada 2 horas para ter uma úlcera de pressão. Pense nisso, está lá e ninguém vai visitar. Aí Jesus disse, eu estive lá e você não me visitou. Aí Pedro, né, era ousado, os discípulos, como mestre? Ele explicou, quem está doente no hospital ninguém visita, eu estou lá. Quem está preso ninguém visita, eu estou lá. Eu estou lá. Tem muita gente ali que eu vou salvar. É neste sentido, para que vocês entendam. Porque Jesus é bom. Vamos continuar aqui louvando ao Senhor, não é? Depois a nossa irmã Dilsa vai louvar de novo. Sem destino, com coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava. Medite na letra. Caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor, sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Yahvé. Sofrimento, a partir desse momento, oh glória, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada
e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. E a vitória, nossa irmã Dilza, vem louvar aqui de novo, dá lugar a Jesus. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Antes de louvar, vou deixar o versículo que se encontra em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Eu olho para você e vejo em teus olhos tanta revolta. Quem sabe você pensa ultimamente, só eu não venço aqui. Mas ouça, amigos, meus conselhos, você não é derrotado. Sabe por quê? Não é ter um palácio luxuoso que faz alguém feliz. Livre, você já é livre. Oh, não volte a sofrer por coisas que já não existem. Solte o fardo que não é teu e descanse em Jesus. E chega de tanto sofrer. Eu olho pra você, só posso perceber, nega a ti mesmo. Eu sei que a aflição há em teu coração, mas pensa em Cristo. Revolta não convém, melhor é ser alguém perseverante. Quem luta sempre vence as batalhas e a vitória alcança. Livre, você já é livre. Oh, não volte a sofrer por coisas que já não existem. Solte o fardo que não é teu e descanse em Jesus. E chega de tanto sofrer e descanse em Jesus. E chega de tanto sofrer, de sofrer. Deus, escuta-me agora, por favor, e não te detenhas, ó Senhor, de atender a minha oração. Eu preciso urgentemente te falar que o meu sofrimento só me faz chorar. Venha dar um basta à minha aflição. Deus, se eu venho a ti é porque eu creio. Os meus inimigos querem ver meu fim. Abre até covas pra me ver cair, cair. Porém, se o meu olhar eu não tirar de ti, será forte o imã que irá nos unir. Melhor que o começo será o meu fim. Deus, apressa-te, me dá-me solução, consolo e alento ao meu coração. Livra meus passos de cair,
pois o inimigo tenta me tragar, usa tantos para me caluniar, mas isso não vai me afastar de ti, Deus. Se eu venho a ti é porque eu creio os meus inimigos querem ver meu fim. Abre até covas pra me ver cair, cair. Porém, se o meu olhar eu não tirar de ti, será forte o imã que irá nos unir. Melhor que o começo será o meu fim. Porém, se o meu olhar eu não tirar de ti, será forte o imã que irá nos unir. Melhor que o começo será o meu fim. Fim. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, Ele é bom, Deus é fiel, tem obra linda em cada vida. Nesta tarde, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Breve Jesus voltará, Ele é bom. Essa festa, Ano Novo, quarta-feira, já é véspera, né? É somente à noite, e aí soltou aqueles fogos, é uma beleza, né? Tanta beleza, aí 20 quilos, 50 quilos, até meia tonelada de fogo, dependendo da condição de cada país e daqueles que lidera dentro dos órgãos do governo. Aí coloca lá meia tonelada de fogos, outro até 1 tonelada. Depende da condição financeira daquela área onde eles estão fazendo, através da prefeitura da cidade. É muito bonito, não resta dúvida. Aqui em Boa Viagem mesmo, no Pernambuco, né? Em Recife, para quem estão em outras capitais do Brasil, que tem seguido este trabalho no meu canal YouTube, TikTok e Kawaii. Então você vê que é uma beleza, não resta dúvida. Mas depois que rompe o ano, passou. Aí fica mostrando o State dos Estados Unidos, aí mostra a Torre Eiffel, mostra lá em Paris, né, a queima de fogo. Cada seu país com a sua beleza, não resta dúvida. Mas é somente naquela passagem da meia-noite. Aí depois ainda sai uns pelo meio da rua, muitas vezes peço as minhas desculpas, meu perdão, por esta palavra que é verdadeira. Sai às vezes até na rua, aí aperta a mão do outro, dá um abraço por falsidade. Pense, tem que ser um abraço de verdade, um aperto de mão de verdade. Ano novo, às vezes até com raiva, vai lá, aperta a mão, aí fala com falsidade. Deus conhece as tuas obras, 3:8 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu pensamento. Olha, para entrar nos céus não é fácil. Há quem diga que é, mas não é. Jesus disse: o que isso passar é procedência maligna. É sim, sim. Não, não. Passou é procedência maligna. Ou seja, Jesus quis dizer o que é com isso? Você tem que ser verdadeiro, sincero com aquela pessoa, com o seu vizinho, com o seu ente querido. Não adianta usar de falsidade, porque não vai entrar no céu. Não, tem que ser transparente. É por isso que eu falei aqui anteriormente, eu tive nu, você não me vestiu, com fome você não me deu de comida. É o que Jesus falou. Ele disse, até o estrangeiro ele falou, eu vim de outro país e você não me recebeu no seu, me rejeitou. Porque tem país que não quer que outro entre. Vou dar aqui um exemplo, Coreia do Norte. Ninguém entra, ninguém sai. Isso é antibíblico. Ah, mas é a lei do país, mas é antibíblico. É anti a lei de Deus.
Deus disse na lei mosaica, como hoje no Novo Testamento e no Velho. Não importa se é Torá, se é Cabalá, Deus está dizendo, quando chegar um visitante de outra terra, não rejeite. A não ser que o camarada vai entrar no seu país com bomba, cheio de bomba para destruir ali um pequeno bairro ou até aquela cidade com uma grande explosão. Aí você não vai deixar entrar, é claro, né? Aí realmente a lei de Deus não. Então são muitas coisas. Deus é eterno. Esse mundinho nosso vai passar já já. O meu mundinho pequeno e o teu vai passar já já. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 59. O mundo de 20 passou, de 30 passou, de 40 passou, e de 50 está passando também. Já era. A vida do ser humano é como uma folha verde, ela vai amarelando, depois murcha e cai. Já era. Pense nisso. Estava aqui há pouco lembrando, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, mas eu estava lembrando de um certo cidadão, um homem mau, perverso, por nome de Acabe. Está lá em 18 de 1 Reis. A Bíblia diz que este camarada mau e perverso, já começa do capítulo 17, e dá seguimento, e diz a Escritura que esse camarada era mau, ele deixou os mandamentos de Deus, e a Bíblia diz que quando Elias foi ter com ele, ele gritou de longe, lá vem o perturbador de Israel. Elias olhou para ele no palácio e disse, perturbador é tu e a tua casa, que deixaste os mandamentos de Deus e segue a Baalim. Deixasse a ordenança de Deus, deixasse a pureza de Deus para receber o que não presta. Tu largasse as ordenanças de Deus para usar o que o mundo oferece, as coisas nojentas do mundo. Deixasse a pureza. Então quem é perturbador não sou eu não. Eu anuncio a palavra de Deus. Perturbador é tu e a tua casa, disse o profeta ao rei Acabe. Ainda disse mais, para tu saber que Deus é, tu acha que quem sustenta aí a terra com a tua mentira e Jezabel, que é mentirosa também, dizendo que Baal sustenta o povo com pão e com água. Vou te mostrar que quem sustenta o povo não é uma imagem por nome de Baal, nem faz pão, porque tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem garganta, mas som nenhum sai da sua boca. Vou te mostrar que quem manda o pão e quem manda a água, tu pensa que eu não sei não? Que tu engana o povo? Pega um balaio de pão com um padeiro, bota lá de madrugada na entrada da cidade e diz que foi Baal que mandou para os passar fome? Eu te conheço, rapaz. Perturbador é tu e a tua casa. Agora está aqui um trato. Segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e 6 meses. Para tu saber que quem manda a água é Deus. Quem sustenta o rio é Deus. Ele vai fazer as águas minguar. Para tu saber que não é Baal, uma imagem que tu adora. Não é essas imagenzinhas não, fabricada pela mão de vocês, cultuada pelos vossos olhos. Isso aí tudo é ralé, é conversa fiada. A partir de hoje não chove, e tem uma coisa, nem orvalho vai ter na terra, porque ainda que não venha chover, mas tem uns orvalho, vai sustentar as plantas de madrugada. Quando o orvalho vem, e ele vai frutificar sobre as folhas e o caule das árvores. Então não vai ter nem chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. E tu saberá, ai, que redebrei, xanadalá, laragamato, itocô, como de hoje, saberá que Deus é o Senhor. E a Bíblia diz que passou 6 meses, nada de chuva. 1 ano, nada de chuva. E está lá, Acabe agoniado. 1 ano e meio, nada de chuva. Já pensou? Um verão, que é 6 meses, alguém já não aguenta, hein?
Olha o sol como está quente hoje. Olha que hora é. Mais de 3 horas da tarde. Olha o sol como está quente. Já pensou? Aí 2 anos sem chuva, somente sol. 2 anos e meio sem chuva. E a casa agoniada da cabeça. O rio começou a secar. Aí Deus disse a ele: vai lá para o rio Querite, fica lá. Vou te sustentar com água lá. Vou deixar uma porção de água. Quando tiver perto de eu mandar a chuva, aí lá vai secar, para tu vir fazer a minha vontade. Deus disse a Elias. E lá vou sustentar você com pão e com água. E Deus mandava os corvos levar água para ele. Sabe que é um tipo de uma ave oriental. Há quem diga aí na sua teologia que era um tipo de pessoas que levava. A Bíblia chama de corvo. Eu vou pela escritura. Cada um tem a sua tese. E a Bíblia diz que a ave levava e dava a ele. E diz a escritura sagrada: 3 anos sem chover, a seca, tudo queimando, os matos seco, não tinha mais pasto. E a Bíblia diz que Acabe era tão mau, tão perverso, em vez de ele se preocupar com as pessoas, estava preocupado com os animais. Mandava os seus servos atrás de água, procurando em algum rio que tivesse. E mandou procurar Elias por todas as cidades e até por países. Vou dar um exemplo aqui. A gente mora no Brasil, procurou os 26 estados do Brasil, aí vai para Brasília, que é 27 estados com Brasília, que é a central, aí não encontra Elias. Aí o governador, o presidente, que na época era rei, disse: olha, não está aqui no Brasil, está não, manda ir para Portugal. Procurou em Portugal, não estava. Então manda ir para a Itália. Procurou na Itália, também não está lá não. Então vai procurar nos Estados Unidos. Quando chegou lá, em outros países, não encontrou, porque Elias estava tão perto dele. Mas Deus guardou debaixo da sombra do Onipotente. Lembra? Aquele que está guardado debaixo da sombra do Onipotente descansará. O sol não vai molestar. 1000 cairá ao lado, 10.000 à direita, não será atingido. 91:7, está lá em Salmo, número 91, o verso 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Elohai, do Elquiba, descansará. E a Bíblia diz que ele estava lá perto, lá no rio Querite à vontade, comendo e bebendo lá. E o cara procurando em toda a cidade não encontrou, procurando dentro dos matos não encontrou, procurando até nos países não encontrou. E ele lá tão perto. Olha Deus que guardou ele, meu filho. É um mistério. Já pensou procurar o Brasil inteiro e não encontrar a minha pessoa? E eu aqui? Manda procurar em outros países e o cara sai daqui para outros países, que avião me procurar. Aqui não entrou não. Aqui não consta que ele passou aqui com a documentação, com o passaporte. Não está aqui. E eu bem pertinho aqui do próprio presidente, ele sem saber, Deus me guardando cada maldade dele. Era o caso do rei Acabe, mau e perverso. Mas Deus guardou Elias. Aí a Bíblia diz que quando estava já fazendo 3 anos e 6 meses, a terra toda seca, a árvore que é bom já era, não tinha mais fruto, todo mundo com sede, morrendo de sede, os animais passando fome e morrendo, e o rei agoniado. Aí a Bíblia diz que vem um que foi da escola dos profetas, também de Elias, e fazia parte da escola de profeta. Tinha guardado 100 profetas escondido, porque Jezabel mandou matar todos os profetas com raiva, inclusive Elias. Aí a Bíblia diz que veio aquele homem, em meio do caminho, ele encontra com quem? Com Elias. Porque Deus disse a Elias: vai lá, vou mandar chuva sobre a terra depois de 3 anos e 6 meses, segundo a palavra que tu profetizou, eu assinei esse negócio. Quando ele encontra, aí o profeta que veio e disse: és tu, meu senhor Elias? Sou eu mesmo. Olha, o rei Acabe mandou te procurar em tudo quanto é lugar, mandou te procurar nos países também circunvizinhos, e ninguém te encontrou. E aquele que não encontrava o Senhor, apanhava e até era molestado para morrer. Aí ele disse: vai lá e diz a ele que eu vou me encontrar com ele hoje. E a Bíblia diz que naquele momento o camarada com medo disse: olha, guarde-me o Senhor, vai que eu vou lá avisar a ele e Deus te arrebata. Ele vai me matar. Ele mandou bater nos outros que não te encontrou.
Elias disse, vai sem medo. Diz ele que eu vou ter com ele hoje. Hoje. Pode ir sem medo. E a Bíblia diz que aquele servo do Senhor, ele foi. E ele temia Deus, aquele servo. Foi e disse a Acabe, que segundo a própria trajetória lá de 2 Reis, capítulo 4, o azeite da viúva, era justamente este mesmo que veio ter com Elias. Foi aquele que morreu com a dívida, que vocês sabem da história, e ali multiplicou o azeite, quando aquela viúva entrou no quarto com os 2 filhos, e pegou muitas vasilhas emprestadas, vocês conhecem a história de 2 Reis, capítulo 4, que foi multiplicado o azeite, era justamente aquele camarada que foi ter. E diz, olha, eu guardei 100 profetas, e sustento com pão, na sintoca, e com água o restinho que tem no palácio. E ele pegou muito dinheiro emprestado, juntamente com a família de Acabe, segundo os historiadores, com o nome de Jorão, que ficou no lugar de Acabe como filho, uma dívida alta. É por isso que a mulher vendeu o azeite, que foi multiplicado, e pagou a dívida e foi ver do resto. Mas a Bíblia diz que Elias foi, quando chegou lá, 850 profetas, de Baal e de Azera, ou Azira. Era 450 profetas de Baal e 400 de Azera ou Azira, depende do linguajar de quem trata desse Deus morto, carregado pela mão humana e fabricado pela mão humana. E diz a Bíblia que quando esse perturbador de Israel, já por causa da chuva que não tinha chovido, eles perturbador é tu e tua casa, que deixasse os mandamentos de Deus para seguir uma imagem de escultura, fabricada pela mão de vocês, adora e venera uma imagem. Isso para Deus é abominável. Agora, reúne todos os profetas, 400 de Azera, com mais 450 teu, 850 profetas. A gente vai lá no monte e vamos fazer um sacrifício. Aquele que responder com fogo é o Deus eterno, é o Deus vivo, não o Deus morto. E segundo a própria história, aqueles camaradas iam por baixo daquela imagem, que tinha por baixo um túnel, segundo os historiadores que estudaram a Bíblia original, e por debaixo eles botavam um fogozinho para poder queimar. Deus trancou a porta lá. Trancou a porta para poder não entrar, não botar fogo falso, porque a Bíblia fala em Levítico, a Bíblia fala de fogo falso. Lembra que Deus matou alguém que botou fogo falso no altar? Deus fulminou ele do céu. Está lá no Velho Testamento, fogo falso. E diz a Bíblia que quando chegou lá, disse, primeiro vai vocês, prepara o altar de vocês aí. Aí começou a clamar Baal, Baal, manda fogo, Baal, cadê o fogo, Baal, acenda a lenha, Baal, derrama fogo. Eu nunca vi imagem se movimentar, eu nunca vi imagem. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estou aqui vivo, estou me movimentando, mas já pensou? Imagina, eu vou dar esse exemplo. Em casa tem foto minha, é uma imagem. Eu quero ver em casa, ela acendeu o fogo. Eu quero ver a minha foto lá com 22 anos de idade, 25 anos, né? A cabeleira, sabe? Eu quero ver acender o fogo lá. Vai cair o quadro, vai quebrar, rasgar-se a foto, envelhecer, mas não acende nada. Porque é uma imagem. É coisa de tolo. Esse negócio aí. É o que Deus estava dizendo pela boca do profeta. Traz os teus profetas aí. Manda clamar Baal. Aí clamaram. E a Bíblia diz que era cedo do dia. Eu acredito que entre 8 e 9 horas da manhã. Aí deu 10 horas. Baal, manda fogo, Baal. Aí deu 11 horas. Baal, manda fogo, Baal. Aí deu meio-dia. Baal, Baal. E gritava, esperneava e gritava. Pegaram os estiletes. Que naquela época eles pegavam, sabe, rasgavam o couro. Derramavam sangue de oferenda a demônios. A Baal, a Ecrom, a Baalzebu, esses deuses fabricados pela mão humana. Está lá no Salmo de número 115. Não farás imagem de escultura, de ser em cima nos céus, que é os anjos, nem de Jesus, nosso Senhor, nem de homens na terra, nem de mulher, nem de animais, nem se prostre diante dela. É abominável meus olhos, que isso é eterno, e vai se acabar no fogo como elas, no fogo eterno. É peso essa palavra. Aí diz a Bíblia
Os 850 profetas, isso aí é bom, né? É ele sozinho, aqui é 850 para pegar ele. Se cada um der um cascudo, mata logo ele. Olha que coisa boa, 450 com mais 400, 850 contra um só. Mas era 850 homens vazios e um sozinho cheio de Deus. Está brincando? Não brinque com Deus. Aí diz a Bíblia, deu meio-dia, começaram a se cortar e o sangue descendo. E cadê Baal acendeu o fogo? Aí diz a Bíblia que passou de meio-dia, ele disse, olha, pode parar. E a Bíblia diz que Elias, viu? Elias caçoava dele. Sabe o que é caçoar? Eu vou dar um exemplo aqui. Eita, tá aí com nada, hein? Tu já era, menino. Grita mais aí. Eu acho que esse teu Deus está dormindo, hein? Tá cochilando na rede, rapaz. Ele foi dar uma voltinha por aí. Tá conversando com alguém na esquina da rua. Tá nem ouvindo vocês gritar. Que qualidade de Deus, hein? Cadê ele? E por Baal. E cadê Baal? Nada. Grita mais alto. Faltou força, meu filho. Gritaram tanto que a Bíblia diz que as cordas vocais desapareceram. Aí chegaram um tom de voz que dizia, não gritava mais, acabou a voz. Leito, pecleito, adacá, chalabarraito. Ele me obedei com mundo e pronto. A voz desapareceu. Rahai, queitu. Ele me negodou, gadabracia. Leo anaituite, pronto, mundo. Deus é santo. E é justo. A Bíblia diz que gritavam tanto que acabou o tempo. Passou de meio-dia, caiu um por cima do outro, cansado, exausto. Sabe o que é exausto? É o cara trabalhar o dia todo, não aguentar mais nada. No caso da enxada, coitado, no equipamento pesado. Foi o caso dele, gritaram tanto que desapareceu as cordas vocais. Trelou tudo. Entranhou tudo. Caiu por cima do outro ensanguentado. E Elias, coitado, cadê a força de vocês? Cadê vocês? Juntando os 850, não dá um. Cadê? Tá vendo que o Deus de vocês é morto? Tá dormindo, tá cochilando. Coitado. E depende de vocês para carregar ele daí, né? Para ele sair daí, vocês têm que carregar ele. Nem mundial para levantar essa imagem aí e carregar. O meu não, o meu anda, o meu fala, o meu vê, o meu liberta, o meu transforma, o meu dá vida, o meu tira vida, o meu é aio, enenegueito, ataclato, comundo pro, rajoia, o meu é justiça, não deve justiça, aio, o meu é implacável, o ama aú, o meu é grande general, tocumi, o meu é aio, ama açaiu, o leão da tribo de Judá, a rosa de Sarom, o lírio do vale, a semente da mulher, o purinho dos milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, ele é o primeiro, é o derradeiro, ele é o pescador da Galileia, ele é Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus no fogo, é Deus na água, é Deus no ouro, é Deus na prata, é Deus no bronze, é Deus para libertar, é Deus para transformar, é Deus no sol, é Deus na lua, é Deus em Marte, é Deus em Plutão, é Deus em Saturno, é Deus em Mercúrio, é Deus em Júpiter, 1000 vezes maior do que a Terra, é Deus em mundos paralelos, é Deus na nuvem escassa, cingando os céus, é Deus entre os querubins, entre anjo e arcanjo, é Deus no mar, com as ondas emboladas, entre as baleias, entre as tartarugas marinhas, não comiu o plástico, entre os largatos, é Deus entre os jacaré, entre os crocodilos, entre as borboletas, entre o reino mineral, reino vegetal, reino animal, é Deus no Japão, é Deus no Chile, é Deus no Canadá, é Deus nos Estados Unidos, é Deus no Brasil, é Deus aqui, é Deus em São Paulo, é Deus no sertão, aí eu prato comum de prato, Deus é o Senhor, Ele é Deus, esse é o meu Deus. Pode parar. Se ajuntam vocês tudinho aí. Se ajuntaram tudinho. Quem tem uma forcinha aí que não está tão cansado aí? Apareceu os três lá meio cambaleando, né? Com a força já meio esgotada. Eu estou aqui ainda tenho um pouquinho de força. Então vem cá, meu filho. Você está mais morto do que vivo. Chega aí. Pega aí 4 talhas de água. Vai arrumar água. Agora, onde arrumaram água? Se a água estava escassa. Aí trouxeram. Derrame aqui.
Vá pela segunda vez, pegue umas 4 talhas de água. Segundo os intérpretes, tem entre 45 a 60 quilos, aquelas talhas de água. Pegue lá. Aí os homens foram, se arrastando por ali e pegaram. Traga mais 12 talhas de água. Se ela tinha aproximadamente 45 quilos, imagina, 12 vezes 45, você vai fazer as contas aí, não é? Imagina, mais de 500 litros de água. Traga para cá. Derrame aí. E olha que estava faltando água, porque não tinha chuva. Não estava faltando água? Traga para cá. Enche aí. Arrumaram água, ninguém sabe onde, é um mistério de Deus, tá? Sempre eu prego sem coração, isso é um mistério. Porque estava em falta água, mas conseguiram 12 talhas de água. Deus mostrou o lugar, vai lá e pegue. Deus fez fugir água, para poder trazer para Elias, colocar onde? Abre aqui uma vala, bota as madeiras, derrame água na vala. E a água é anticombustão. A água não é gasolina, não é diesel, nem tampouco é álcool, e nem é querosene, é água. A água é anticombustão. Molha as madeiras todinha. Eles ficaram pensando, coitado, o Baal não derramou fogo na lenha seca. Imagina a lenha toda molhada e nem mundo de água no meio das lenhas. Ainda cavaram uma cisterna ao redor. Eles podem botar aqui. Derrame e encha de água aí. Vou mostrar a vocês quem é o Deus de Israel. A quem vocês negaram e deixaram ele um Deus vivo para seguir um pobre Deus morto. Aí diz a Bíblia. Aí mandai caplat alai coicho. Mimi mandagoto e elucuyo adeo abracamonte asla. Ele agora fez oração. Disse Deus, mostre que o Senhor é único. É o Deus de todo o universo, de toda a terra. É o Deus de Israel. Derrame fogo do céu neste momento. Mas foi na hora. Quando ele disse isso ao fogo, a Bíblia diz que pegou no holocausto, entre aquelas 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel. Bateu ali. E a Bíblia diz que o fogo lambeu madeira, lambeu água, e o fogo ficou em cima da água como se fosse gasolina, pegando na água. Já pensou? E o povo admirado, o fogo em cima da água, como se fosse gasolina. Somente Deus faz isso. Aí vinha alguém e disse assim, olha, você tem que consertar o teu altar. Organizar as 12 pedras, conserta o teu altar. Aí pega a Bíblia, faz dela uma madeira para bater nos outros. Quando Elias consertou o altar e mandou providenciar as 12 pedras ali, era o símbolo das 12 tribos de Israel. Não tinha nada a ver do pobre do Elias estar com o altar desconcertado. Tem pessoas que confundem a palavra. Tem que ler, discernir, porque não é discernir de ninguém, pedir a Deus, Deus dá sabedoria e não lança em rosto. Aí os engraçadinhos assim, e Elias estava com o altar desconcertado, por isso que ele mandou consertar o altar e organizou as pedras, senão o fogo não descia. Deus não é menino não, rapaz. Deus não ia usar ele 3 anos e 6 meses sem chover, depois mandar ele para lá com o altar desmantelado. Deus não é menino não. Tem que ter cuidado com a Bíblia, saber destrinchar e mostrar ao público sem ferir, sem machucar. Que nem todo mundo está com o altar desmantelado para receber um cajado desse na cabeça. E ali estava pronto. Estava pronto. E a Bíblia diz que lambeu a água. Aí Deus disse agora a ele, mande juntar todos 850 profetas de Baal, e quem não adorou a Baal, quem não adorou essa imagem, pega a espada e atravessa neles. Pode matar os outros 850 profetas. Já pensou? Deus não poderia salvar? A Bíblia diz que quando o fogo bateu, eles caíram de joelho e disse, somente Deus é o Senhor. Somente Deus é o Senhor. Somente Deus de Elias de Israel é o Senhor. A gente nega Baal. Somente Deus é o Senhor. Mas era da boca para fora. O coração ainda pendurado na imagem. Aí Deus disse, pode matar que não serve a mim não. São falsos.
Estão gritando o meu nome, mas da boca para fora. Lembra que Jesus falou? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino, porque adora a imagem, porque vive uma vida de pecado, mas fala no meu nome, mas não vive o meu nome, também não entra no meu reino. Era o caso daqueles 850 profetas de Baal. Deus conhecia, mandou matar todos eles. Quer mais prova? Lembra de Moisés? Quando ele desceu do monte com os 10 mandamentos, o que o povo fez? Uma grande parte foi adorar, mandou fazer um Deus, um bezerro de ouro, encheu de prata, de pedras preciosas, e disse, esse é o nosso Deus. O que foi que Deus disse, usando Moisés? Pega a espada e mate todos eles. Deus não quer nenhum, é tudo falso. Foram mortos, porque Deus conhecia o coração. Lembra de Coré, Datã e Abiram? Não tem o que fazer, esconder umas pratazinhas lá por debaixo, né? Nas intocas, pecado escondido. Aí diz, olha, tem pecado escondido aí, por isso que a coisa não está andando. Quando descobriu, está lá. Ainda levantamos-se contra Moisés. Deus deu uma ordem, desceu 250 famílias, morreu tudinho, e a terra, pá, cobriu. 250 tendas, 250 casas, com a família, a terra abriu, engoliu e fechou. Parecia que a terra nunca tinha se trincado ali. Está brincando com Deus? Guerreiro da Gaito, Leprecamado te as alastra da bagai, Chocomon de pro e de Aicho Elion, Chodeninho Daite, Teke Ake que me cocatar, que me mon ade o a seclite ploma, de alá o ario xingue Aicho. Deus é santo, Deus é justo. E aí o comum de praça está perto da volta do Filho do Homem. Aí o cai, chumideita, esperando só pra tecar a trombeta, tan. Quando ela tocar raio, aí o miríades e miríades de anjo, aí o Espírito Santo velozmente, aí vai catar, pegar a igreja, olha, assim como grande imã, que aí passa em cima da ferragem e arrasta para si. Assim a igreja será arrancada da terra, levada com muita pressa, vai se encontrar com o Senhor nas nuvens e vai adentrar nos céus pela porta. O Salmo de número 24, versículo 8, abre portas eternas, aí vem o Rei da Glória, e o Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, vai estar na frente, e a igreja juntamente, com ele, vai adentrar os céus de glória. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus é Deus de vivo, e se Ele quiser ressuscita morto. Essa é a tua hora. Serão pegue muitos de surpresa. Grande será o ai sobre a terra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, verso 32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. João 8, verso 36. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, que também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-vos teria dito. Pois quando eu for para o Pai e fui aqui na terra preparar lugar em aceitação aos meus mandamentos, então eu voltarei e vos receberei vocês para mim mesmo, para que eu estiver com meu Pai em sua glória, vocês estarão também. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, são por mim. João 14, verso 6. Lembre-se disso. Vai pegar muita surpresa. Mas eu ajudo, dou uma cesta básica, eu ajudo o pessoal quando precisa. Ajudar é mandamento de Deus, mas a Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Todos pecaram e destituição da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Lá em João diz, aquele que diz eu não peco é mentiroso e Deus não está nele. Tem que ter cuidado. Deus é o Senhor. Então essa é a sua hora. Entrega teu caminho, o Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, só tem uma chave, ela abre por dentro, tá? E quem abre o coração sou eu e é você, para Jesus. Se eu manter a porta trancada, Jesus não entra em mim, ele é educado. Capeta não. O cara querendo ou não, deu uma brecha, ele entra. Jesus não. Só entra no ser humano
se ele chamar, se ele convidar. Lembre-se disso. Se você perguntar ao maior dos criminosos, ele vai dizer, eu tenho um Deus dentro de mim, mas o que é que ele pratica? Se você perguntar a um traficante de órgão que pega uma criança, mutila a criança para tirar o órgão, o coração ou o par de olhos, globo ocular, para vender em paz de primeiro mundo, alguém que é cego, que é poderoso, ou alguém que precisa de um coração, que o dele já está, sabe, tendo um infarto fulminante, aí ele paga 2 milhões, 10 milhões, até muitas vezes 1 bilhão. Depende da quantia que ele tem. Se você conseguir um jovem, uma jovem, com coração entre 14 e 15 anos, até mais novo, eu te dou 2 milhões de dólares. Eu te dou 10 milhões de dólares. 100 milhões. Aí o cara sai, aí vem para o Brasil, ou vai para outro país, aí pega uma criança que está de bobeira na rua, coloca no carro, vidro fumê e carrega, passa das fronteiras. Quando chega do outro lado, a criança é mutilada para poder tirar aquele órgão, para vender a um cara poderoso. Se você perguntar a ele, ele vai dizer, eu tenho um Deus na vida. Ele vai dizer que tem um diabo? Não! Ele não vai abrir a boca e dizer, eu tenho dentro de mim um cão, que eu mandei matar uma criança para tirar os olhos dela para mim. Ele não vai dizer que tem um capeta dentro dele. Vai dizer não, meu filho. Vai dizer que tem Deus. Quer prova? Vai numa penitenciária aqui, Barreto Campelo, ou em Garaçu. Chega lá e pergunta àqueles presos que estão lá dentro. Você tem Deus na vida? Tenho, irmão. Desde que eu nasci. Por que tu está preso? Eu matei alguém. Por que tu está preso? Eu vivia traficando. Mas Jesus, está aqui no meu coração. Desde que eu nasci, eu já tenho ele. Olha para aí. Vocês entenderam? Se você pegar um cara na rua ali agora, dando um tiro em alguém, tirando uma vida, e ele for preso na hora, e você perguntar, e aí, rapaz? Tu quer Jesus? Eu não, já tenho ele, irmão. Mas rapaz, tu acabasse tirando o cara agora, matou o camarada, mas não tem Jesus aqui comigo. Já pensou Jesus com arma na mão? E eu saí por aí atirando, e dizendo que Jesus está dentro de mim, eu atirando nos outros, roubando, traficando. Vocês entenderam? Ou a minha carne é mal demais, ou eu estou cheio, mas não de Deus. Deus é santo. Então, vamos ver e analisar, não é? Convenhamos a realidade de vida. São dois seres, carne, que é mal, e espírito imundo, chamado cão. Quando é a carne, Deus sabe que é a carne. Quando é o espírito imundo, Jesus expulsa. Pense nisso. Muitas vezes alguém cai em uma igreja, ou entra nela endemoniado. É espírito imundo lá, é expelido, é expulso, dependendo daqueles que Deus usa com os dons espirituais, que é de Deus. E muitas vezes o cara entra numa igreja enraivado da carne, não é demônio. O cara pode gritar lá que o demônio nem se manifesta. É a própria carne mal dele, a ruindade. Tem que ver isso aí. Tem que ter discernimento. Discernimento de espírito. Saber quando é a carne e quando é o espírito imundo. É isso aí. E Deus dá o discernimento. Então Baal caiu por terra. E a Bíblia diz que aquele homem foi vitorioso. Naquele momento foi que ele disse, morreu os profetas, e Acabe, aparelha teu carro, corre para casa, para o teu palácio, que está vindo aí uma nuvem de chuva. Deus está mandando chuva hoje, para tu saber que é Deus que manda. A partir de hoje vai cair chuva. Corre com muita pressa, porque senão tu vai chegar lá todo molhado. E a Bíblia diz que ele pegou o moço que andava com ele e disse, vai lá e dá uma olhada. O moço foi e disse, olha, eu não estou vendo nada, o céu está todo azul. Volta lá e olha direitinho. Ele voltou lá, não, eu estou vendo uma nuvenzinha pequena no formato de uma mão. Ele disse, é a mão de Deus, corre, Acabe. A mão de Deus está vindo aí. Essa mão que está vindo, que é uma nuvenzinha como uma mão, uma palma de mão. É a chuva, meu filho, que está vindo aí. Mas foi tanta chuva que alagou. Quem manda é Deus. Quem pode é Deus. Quem dá e tira a vida a hora que quer é Deus. Deuteronômio está lá, 32 e o verso 39. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Não há quem possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Então lembre-se disso. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Essa é a segunda e última parte desse culto evangelístico.
Eu não vou perguntar se tem alguém nessa localidade, porque tem muita gente afastado. Não é brincadeira, praticamente 2 horas de culto aqui. Só minha irmã veio para adorar Jesus. Cantou uns 4 hinos aqui. Para você ver a força de vontade do povo, né? Que Deus abençoe esses corajosos. Porque para fazer obra tem que ter coragem de cima, não é da terra não. A coragem da terra, alguém descansa. A coragem da terra, alguém não faz. A coragem da terra, alguém olha para o homem. A coragem da terra, se eu for, sou disciplinado. A coragem da terra, a coragem de cima, faz a obra. Faz a obra, faz a obra. Vai arrancar toco, faz a obra. Tu tem galardão, tu vai ter vida eterna. Faz a obra, tu vai ter saúde. Faz a obra, tu vai ter livramento. Faz a obra, vou salvar alguém na tua família. Faz a obra, vou levantar alguém na tua família. Faz a obra e tu verá a minha glória. Faz a obra, eu abrirei a porta de emprego. Faz a obra, rapaz. Não olha para o homem, não. Olha para mim, autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 2. Terra. É um zelo tão grande pelo homem. Até parece que o homem é Deus. Que o homem não falha. Ai, 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 naquele dia, diz o Senhor, saberá que essa palavra tem peso e não desce em vão. Saberá se é o meu que está falando por conta própria. Saberá se é palavra, sabe, vazia, ou se está desabafando. Saberá naquele dia. Saberá quando chegar na porta. Saberá quando for distribuir os galardões. Saberá quando eu afastar as ovelhas dos bodes. E eu disser a minhas ovelhas, entra, escolhi do meu Pai, para o reino preparado da fundação do mundo. E olhar para os bodes, apartar de mim que eu não vos conheço, malditos. Está chegando o dia, aí saberá quem é verdadeiro e quem não é. Quem é falso e quem não é. Saberá. Lembra de João e Pedro? Foi levado ao sinédrio, no meio do povo. Nega esse nome. Não fala mais desse nome. Ele sai por aí pregando o evangelho, pregando essa religiãozinha dele aí. Esse tal de Cristo que morreu. E alguém diz, dá-lhe uma pisa. Nunca mais fala esse nome. Amarrar e mete o pau, prende ele. Aí vem um homem alicerçado, PhD, e diz, olha, se esse homem aí estão pregando as coisas de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Está dando murro em ponta de faca. Vai acabar com a mão de vocês na ponta da faca. Se eles pregam mentira, feito alguns que passou por aí, se acabou, nunca mais ouviu falar, aí vocês estão eleitos. Mas se o que ele prega é de Deus, vocês estão brigando contra Deus. Gamaliel, homem alicerçado na Torá, homem que conhecia, sabe, entre os 72 membros do Sinédrio, conhecia a lei de frente para trás, de trás para frente, 613 mandamentos. Ele conhecia profundo e conhecia de cor. Mas ele disse, se eles pregam qualquer Jesus aí, acabou. Mas esse Jesus que ele prega é verdadeiro, que nós matamos na cruz, só vai dar vocês na cabeça. Vigie. Aí João e Pedro diz, olha, é lícito eu respeitar o homem? O homem diz não, quer nos bater, quer nos disciplinar, ou dizer sim a Deus, obedecer a Deus. Mas antes de obedecer a Deus, o que é o homem erra, o homem furta, o homem engana, o homem é falso, o homem pega, muitas vezes não vive, dá um mandamento aqui, não vive, aperta as ovelhas, mas não vive o que está apertando as ovelhas. Tem que ter cuidado com essa doutrinazinha. É o que ele estava dizendo, é obedecer a Deus. Aí Paulo veio, depois se converteu e disse, obedecei às vossas autoridades no Senhor. Se a autoridade estiver fora de Deus, não obedeça não, que eles vão cair na lacuna eterna, no inferno, e vocês também atrás dele. Então cuidado com essa divisória, com essa divisãozinha. Tenham cuidado, ande unificado, ande no amor, na união. Salmo de número 133, com bom e com suave é. Quem é que vive isso aqui hoje? 2, 3 na minha casa, diz o Senhor, porque o resto vive além do homem. Essa é a verdade. Que Deus abençoe a todos. Agradeço o amor, o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia,
medite na palavra do Senhor. Eu sei que quem ouviu a palavra não vai para qualquer culto, né? Um culto que prega mentira, alguém que não vive abalizado da Escritura, mas é uma seita, aí é diferente, aí você não vai. Mas onde está ali o povo de Deus de verdade, que você sabe que Deus está, nunca se negue não, porque será negado naquele dia, disse Jesus. Quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que entregar a vida para Jesus, este é o seu momento, é a sua hora. Deus te ama e tem obra linda no teu viver. Quero aqui agradecer aos internautas, são mais de 800 lá no YouTube, agradeço. Agradeço também mais de 2.000, também ali no TikTok, seguidores, que Deus abençoe e também ajude a cada um de vocês de uma forma especial. Também lá no Kawaii, que Deus ajude e abençoe. São muitos inscritos lá, mais de 2.000 e mais de 20.000 visualizações, que Deus ajude ali no TikTok de uma forma especial, e como também no YouTube, que Deus abençoe a todos de uma forma tremenda. Não vou falar os nomes aqui, porque é tantos nomes. Eu agradeço de uma forma geral, que eu vou agradecer aqui em Pernambuco, em São Paulo, é muita gente. Que Deus ajude e abençoe, e agradeço o amor, o carinho a cada vizinho de uma forma especial. Que Deus dê a vocês um ano novo de felicidade, de paz, de tranquilidade, tá? Pode ser, amanhã já é segunda-feira, não sei se vai ter culto ainda no andamento até o dia 31, né? Porque hoje é 28, não sei se vai ter culto, pelo menos evangelístico ou culto relâmpago, eu não sei. Só sei que culto assim ao ar livre, ainda vou sair do centro da cidade, pregar dentro dos ônibus ainda, esses dias antes de 2026, com certeza, dizendo que Jesus é bom. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Enquanto alguém cochila, é pregando aqui, é no sítio em Goiânia, é em Tejuco-Papo, é dentro dos ônibus. Deus não me chamou para estar sentado, mas me chamou para cavar poço, me chamou para fazer a obra. Então, a minha preocupação é servir a Deus e ser justificado por Ele, não por mim mesmo, nem por ninguém. Porque se você for esperar alguém te justificar, vai morrer deitado, porque em pé cansa. Porque ninguém vai te justificar. Até para se inscrever no canal dá trabalho. A gente pede, anuncia, tá nem aí. Eu me inscrever no canal dele, nem para comer doce. Tem gente assim, infelizmente. Mas vou dizer uma coisa aqui, com muita ênfase, com sinceridade. Se eu estivesse batendo uma lata, ou então aqui, ó, I know eu quero whisper, I know eu anti-plus, I know eu fui o grau só, I know eu anti-lep luz. Uma música de Assoprai, sabe, Make Love. Era assim, ó, se inscrevendo lá, ele é o cara. Rapaz, cantando a música em inglês, fazendo a dublagem. Se inscrevendo no canal, já tinha 10 mil, 20 mil, quem sabe 100 mil. Mas como é as coisas de Deus, muitos têm nojo, têm asco, odeia. Eu não quero saber, não escrever nunca. E eu vou, e nem dele eu gosto. Infelizmente, meus amados, as coisas de Deus é assim. E vocês sabem que é a verdade, o que eu estou dizendo aqui, com sinceridade. Que Deus abençoe a todos, justo e eterno Deus, poderoso Pai. Eu quero aqui te agradecer por este culto evangelístico. Pela irmã Dilsa que chegou aqui, deu a sua participação louvando ao Senhor. Eu te agradeço por cada vizinho, aqueles que estão enfermos de Vitória, que tem até vontade de vir fazer a tua obra, mas não consegue. E aqueles que não vieram, porque não quiseram vir, continue abençoando. Quem sou eu, Deus? É um Senhor que julga e de ninguém é julgado. É um Senhor que manda e de ninguém é mandado. É um Senhor que fala e ninguém pode negativar a tua palavra. Eu te peço também pelo corpo pastoral da igreja. Abençoe os pastores presidente, Recife, Abreu Lima, Casa da Benção, Brasil para Cristo, Deus é amor, universal. Abençoe a plenitude ali, Miroeira. Abençoe, meu Deus, todos os lugares onde tem crente na terra, que prega, que canta a tua palavra, que vive a tua palavra. Ajude, abençoe, dê livramento. Dê um culto hoje, domingo, um culto maravilhado. Salve, liberte, batize com o teu espírito, derrame saúde, levante os acamados, dá da tua vontade. Está ali também, ó Deus eterno, acamada ali, meu Senhor, a neta da minha irmã. O Senhor pode ir lá,
trabalhar no sangue, trabalhar nos ossos, trabalhar na saúde, trabalhar no QI, no sistema nervoso, no sangue. O Senhor pode levantar, pode trazer de volta melhor. E a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Ela pode saltar, ela pode te louvar, ela pode cantar o teu nome. E o mundo vê a tua maravilha se manifestar. Porque para muito já perderam a esperança. Até mesmo eu, quantas vezes eu olho e não tenho esperança. Mas o Senhor é esperança. O Senhor pode ir lá, pode tratar agora. E de repente ainda, quem sabe este ano, antes de passar, ei, ai, copecho, anaio, cassiário, temido. Ela dá um sinal de vida. Eu não sei o ano que vem, mas o Senhor pode levantar e vai ficar aqui gravado que o Senhor é, que o Senhor manda, que o Senhor pode. E um dia alguém vai lembrar que o Senhor falou nesta tarde, do dia 28 de dezembro de 2025, o Senhor pode fazer a obra. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe a cada vizinho, para que teu nome continue sendo glorificado para sempre. E abreve os dias para arrebatamento da igreja, o qual eu necessito muito, ir embora dessa terra para sempre com a igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.